Pra quem não pode ver, eu falo. Ninguém morre nos devendo. Respira que é de graça, Gerson. Pior que o cara ficou assustado. Não tem jeito. É o caldeirão do Mengão no Maracanã, entendeu? Olha como é que ele tá hoje, vai, joga o som. Nenê. Ué, Nenê, o que você tá vendo aí no telefone? Tô procurando passagem. Pra onde? Montevidéu, Uruguai. Nenê Casagrande. Tô empolgado, eu tô empolgado. Rumo a Penta. Cadê? Ah lá, até a mão dele é rubro-negro. Até a mão é rubro-negro. Cadê o sino, Nenê Casagrande? Toque em nome do torcedor rubro-negro que assiste O sino da classificação. É Aí, já viu aquela trend no Instagram Fala, agora? Nenê. Eu acho chique, não sei o quê. Ah, eu já vi. O que você acha, Chico? Eu tô montando aqui. Eu acho chique ter o melhor centroavante de futebol sul-americano. Você tem. Eu acho chique ter o melhor... Ah, dali Mengão. Salve, salve, nação rubro-negra. Estamos felizes. Flamengo jogou muito. E aqui no programa você vê o Vene Casagrande, flamenguista, zoando todos. Os antes dormiram tarde, não deu certo pra secar o Flamengo. o Caio Caesa e a Fernanda, não, foi dormir que nem um bebê em casa. Mentira, estavam todos secando o Flamengo. Mas enfim, bora aqui pra resenha. Tá da hora, como sempre. Vene por cima, zoando geral. Enfim, os créditos desde já. SBT Sport Rio, link abaixo. Mas antes, se inscreva aqui no nosso canal, ASR Fla, ative o sininho, deixa seu like. O like ajuda demais, cara. Quanto mais, melhor o vídeo e divulgado a todos. E isso eu lhe peço, deixa seu like mesmo. Bora lá. Eu vou embora porque chegou minha hora. Porque tem um quiquezeiro que tá bem. Ai, tá te achando. Nossa. Hoje tem Botafogo, né, Fê? Olha, eu Sabe o diria... negócio de 7x1? A gente passou um tempão falando disso, não foi? Vai ser hoje de novo. Então, eu diria que para o Caio é desafio, é assim. A sua palavra é um pouco milagre, né? Ah, não, a minha é. Mas assim, não existe impossível pro Botafoguense. Nunca. Nossa, eu já vivi tanta coisa. Eu já ganhei uma Libertadores com um jogador a menos. Entenda, por exemplo, esse que gritou 1 vaza Isabelle já foi o meu funcionário. E agora eu tenho que ouvir isso. Ele tá nervoso, porque ele também tá na expectativa Porque de se o logo mais. Botafogo então tomou 6, ele pode virar o quê? O Igor Pérez do seu ouvido. Fala, toma. Tchau. Beijo, Isabelle Benito. Ai, eu tô dedicada hoje. Hoje eu estou Felizinha, pelo Vene terceiro. Eu já fiz minha parte. Eu sou dessa vibe também. Sempre lembrando. Deixa eu Haja falar. medicamento. É igual prova de autoescola. Eu falo, é melhor que o primeiro. Teve entendeu? gente dormindo Porque tarde à toa. Se você, o amiguinho, passa, aí tu vem com a responsabilidade de fazer a baliza, passar também, É entendeu? isso, é isso. Você já Gente passou por isso, Caio? Já passei. Inclusive, já fiquei reprovado na prova da escola. É mesmo? Já fiquei. Mas tá resolvido o problema. Fernandinha Maia, sempre lembrando. Ninguém morre nos devendo. Pra quem não pode ver, eu falo. Ninguém morre nos devendo. Respira que é de graça, Gerson. Pior que o cara ficou assustado. Não tem jeito. É o caldeirão do Mengão no Maracanã, entendeu? 72 mil pessoas gritando, vaiando. O cara tremeu, sentiu, pô. Não teve jeito. Ô, Ó, Fernandinha Maia, Fala. fora o baile, hein? Fora o Fora o baile. Olha como é que ele tá hoje, vai, joga o som. Benê, DJ Ai, Careca, Anderson. Eu tô doido pra virar meme hoje. Eu tô doido pra virar meme. É mesmo? Ah, um pezinho na final. Um pezinho na final. Luiz. Ah, um pezinho. Ai, meu Deus. Rumo ao penta! Rumo ao penta, hein? Rumo ao penta. Até a mão dele é Flamengo. Cadê? Bota aí, Benê, lá. Até a mão dele é vermelha. Ai, sempre lembrando, ninguém morre nos devendo. Olha aí, ó. O Flamengo tá classificado para as quartas de final da Libertadores com 2 golaços e um domínio muito amplo. Do rubro-negro, o time do Leonardo Jardim venceu o Cruzeiro no Maracanã e continuou vivo na competição. E naquela lei do ex, venceu o Léo, venceu a Arrascaeta, perdeu o Gerson. Flavini que tava lá e contar tudo o que rolou. Rodou. A festa começou bem cedo na frente do Maracanã. Lá dentro, mosaico com o urubu perto da taça. Essa multidão ajudou o Flamengo a transformar o primeiro tempo em um jogo de ataque contra a defesa. Da cabeça do Ortiz saiu a primeira chance. Atordoado, o Cruzeiro mal conseguia sair jogando. O rubro-negro não deixava e se aproximava do gol. Se a gente igualasse na vontade, porque eles iam vir para tentar impor um jogo físico, um jogo de contra-ataque, se a gente igualasse na qualidade, a gente ia sobressair. E foi o que aconteceu. A gente tem isso, muitas vezes a gente, pela qualidade do nosso elenco, às vezes a gente acha que é só um jogo com a bola no pé, um jogo técnico, mas a gente tem isso daí também no nosso elenco. E a gente falou, a gente tem que colocar isso para fora, que se a gente fizer isso, é muito difícil a gente perder um jogo. Chutes de longa distância também eram boas armas para os atacantes do Flamengo. O gol parecia mesmo ser questão de tempo. Amadurecia a cada ataque. O grito já estava ensaiado e saiu em uma pintura. Tabela entre os dois diferentes, Arrascaeta e Pedro. O passe do atacante é para poucos, para quem tem um talento acima da média. E o que dizer da finalização do Arrascaeta? Um craque que há 7 anos acumula marcas, títulos e golaços como esse.
Esse grupo sempre no momento decisivo se fortalece muito. Em momentos que quando tem um pouquinho de crise a gente já conhece como que é, e quando a gente mais mostra que temos jogadores muito experientes, muito qualificados, que podem fazer a diferença. Hoje fizemos um grande jogo, todo mundo, quem começou, quem entrou depois, podemos ter feito mais gol, mas como falei recentemente, o mais importante era a classificação. Mas o Cruzeiro entrou no jogo no segundo tempo. Jorginho também foi herói ao salvar na linha essa bola desviada do William. Em seguida, Lucas Romero acertou um chute incrível. O time mineiro empatava a partida sem fazer muito esforço, deixando um clima de preocupação entre os rubro-negros, que aumentou com o Cruzeiro ganhando confiança e tentando a virada. A gente obviamente vai ter momentos que vai sofrer, mas é saber sofrer. Tomamos o empate em um golaço deles, mas a gente mesmo assim não deixou de ir buscar a nossa vitória que nos deu a classificação. Então muito feliz por isso. Mas o Flamengo tem a Arrascaeta. Tem Pedro inspirado nas assistências e também Samuel Lino. Ele enganou todo mundo, inclusive o William, que ficou no chão. Outro golaço. Pedro chegou a 30 participações em gols em 40 jogos esse ano. O Pedro, óbvio, é um cara mais de pivô, é um cara que vem buscar, que não só usa como um 9, mas também um cara que sai muito bem da área e consegue fazer esse papel até de 10 em alguns momentos, né? E a gente tendo dois pontas que atacam muito espaço, que são caras de espaço como o Lino e como o Plata, às vezes numa marcação mais individual, como os jogadores fazem, acaba atraindo muito um zagueiro e deixando esse espaço nas costas, né? O Flamengo poderia ter ampliado quando acionou seu banco de luxo e sofreu poucas ameaças depois do desempate, mostrando grande superioridade contra um dos melhores times do país. Ele sabia que tinha que levar o espírito competitivo da equipe nos duelos e eu acho que foi isso que a gente fez hoje. Como eu falei ali há pouco, a gente tem uma missão muito grande de continuar conquistando títulos pelo Flamengo e a gente demonstrou isso dentro de campo hoje com a nossa disposição. Eu acho que a gente representou esses 70 milhões de torcedores que estava aqui hoje no Maracanã. O Flamengo vai enfrentar nas quartas de final Tolima ou Independente Del Valle. Vai ser mais uma oportunidade para a torcida rubro-negra lotar aqui o Maracanã. O estádio recebeu nesta noite um público de 72.481 presentes, um recorde no Brasil nesta temporada de 2026. Muito especial a toda esta torcida, não é? Foi magnífico, foi o 12º jogador, um ambiente fantástico, com as torcidas a nos apoiar durante todo o jogo. E essa minha primeira mensagem vai para eles. Há quase uma década, o Flamengo encanta quem gosta de futebol. O time tem a chance de conquistar a 4ª Libertadores em 7 anos. Podem faltar só 5 jogos para isso. Se tá com sono, então por que será? Não tá aguentando nem ficar de pé. Ué, Vene, o que você tá vendo aí no telefone? Tô procurando passagem. Pra onde? Montevidéu, Uruguai. Ô, Vene Casagrande. Tô empolgado. Rumo ao Penta. Cadê? Ah lá, até a mão dele é rubro-negra. Até a mão é rubro-negra. Cadê o sino, Vene Casagrande? Toque em nome do torcedor rubro-negro que assiste o sino todos da os classificação. dias. É o sino da classificação. Ó o DJ Careca como é que tá feliz. Aí, ó. Sorriso de orelha a orelha. Não perca a noite de sono, porque não adianta você ter. Tá com olheira de quem não dormiu. Se tá com sono, então por que será? Não tá aguentando nem ficar de pé. Tem gente dormindo tarde, DJ. À toa. Se tá com sono, então por que será? Um abraço pra MC Coringa, que é o dono da música. Ó o kit dele. Cadê? Sobe o som. Pros secadores, avisa aí, o meu time venceu, já pode ir dormir. Cara, vocês dormiram? Muito Só bem. uma curiosidade. Como um bebezinho. Só uma curiosidade. Porque eu nem Dormi vi jogo legal. nenhum. Eu nem gosto de futebol. Nem eu. Eu fiquei vendo, tu tava vendo vídeo de TV? Já viu, tá com uma linha nova de pesca? Sim, tem. Eu não vi, não. Aí já viu aquela trend no Instagram Fala, agora? Vene. Eu acho chique, não sei o quê. Eu já vi. O que você acha assim? Eu tô montando aqui. Eu acho chique ter o melhor centroavante de futebol sul-americano. Você tem. Eu acho chique ter o melhor camisa 10 de futebol brasileiro. Você tem. Eu acho chique ter o melhor elenco do futebol brasileiro. Ô, Vene. Eu acho chique. Rumo ao Penta. Vene Casagrande tá feliz, Pardal tá feliz, quem tá do outro lado da tela e O pior é que eu vou postar esse mesmo no meu Instagram. Eu tô montando. Vai ser bom, Vene Casagrande. Bom também é ter o chaveamento ali. Atura Aí o Cristo abre o braço, não é, cara? Já estamos na semi, né? Chaveamento Vene Casagrande. glamouroso, né, pro Flamengo. Ô, Caio, ó o lado dos caras, ó o lado. O pior já foi, se bem que tem um pesadinho ali, né? Os Estudiantes, tem também o Corinthians. Você pode tentar, se você quiser se pegar alguma coisa, Fernandinho, o Del Valle tem altitude.
Ah, eles têm um negócio de Eles têm suquinho. um sabor de Rueda. dificuldade. Não tem o suquinho do Rueda? Gente, calma aí. Não era Rueda? Era o Domenech. Domenech, Zero saudade. que era o inclusive. estagiário do... Era o estagiário. Do Guardiola? Era Domenech. Ele deu até uma frase, eu não lembro qual foi o jornalista que falou, tem um amigo meu que ficou 20 anos numa oficina e não virou carro. O cara trabalhou 10 anos com o Guardiola, mas não virou treinador. Ô, Vene Casagrande, olha, que jogo do Flamengo, né? Um domínio. Depois ali no segundo tempo, o Cruzeiro tentou correr atrás. Tá até ali no meu TP dizendo que houve alguma desatenção. Mas a gente tem que lembrar também que do outro lado tem uma outra equipe, que é o Cruzeiro. Eu até falei com o meu marido que a gente estava só vendo mesmo, estava zapeando, parou. Eu e ele. Ele é Vasco, né? Eu tava falando com ele assim... Só tinha um canal funcionando. Eu falei assim, o Arthur Jorge, ele é um cara, e isso é informação, né? Ele é um cara que quando desce pro vestiário, ele consegue... Às vezes não é nem uma mudança tática que ele faz, mas é um papo, uma conversa, e ele eleva um pouco a moral e o acreditar dos jogadores. Perfeito. E a gente sentiu que o Cruzeiro subiu nesse nível, e eu acho que foi muito pelo Arthur. Não foi nem que o Flamengo, porque tem o outro lado, tem um time também. Mas no total, o Flamengo mereceu o Vene Casagrande. O Flamengo jogou muito e tem sim o melhor centroavante do Brasil no time. O Pedro, ele ontem não fez o gol, mas ele participou dos gols e numa inteligência rara, Vene Casagrande. Fernandinha, olha só, vamos lá. Primeiro tempo do Flamengo avassalador. Eu acho que os jogadores do Cruzeiro sentiram muito o peso da partida. Inclusive, concordo com você, eu acho que no intervalo do jogo, o Arthur Jorge, ele não fez mudanças, substituições, mas ele fez mudança na postura dos atletas. Porque não dá para um jogador, quando veste a camisa do Cruzeiro, entrar da maneira que todos os jogadores entraram no primeiro tempo. Eles sentiram totalmente o peso da partida. E eu acho que, tal como Vene Casagrande, eu acho que o Arthur Jorge também foi pego de surpresa na escalação. Eu acho que ele não esperava ter Arrascaeta e Pedro no time titular. Eu acho que ele montou o time, tanto é que ele bota o William na lateral direita, e muita gente criticou a escolha dele, porque eu acho que ele imaginava um Flamengo de outro jeito, com Bruno Henrique, Arrascaeta, tal como foi no jogo de ida. Então, quando ele foi pego de surpresa no primeiro tempo, ele tentou corrigir durante o intervalo, teve até a chance de conseguir a virada, beleza, mas o Flamengo, a todo momento, pelo menos na minha concepção, mereceu muito mais essa vitória. E o Flamengo voltou a ter aquele problema que tem em vários momentos. Cria e não aproveita as oportunidades. Se tivesse aproveitado as oportunidades no primeiro tempo, a vida do Flamengo no segundo tempo seria muito mais fácil e sem sustos para o torcedor rubro-negro comparecer no Maracanã. Acho que o primeiro tempo do Flamengo ontem, repito, foi um grande primeiro tempo e eu arrisco a dizer que foi o melhor primeiro tempo com o técnico Leonardo Jardim. E por falar nele, o Flamengo vive o seu melhor momento desde quando o Leonardo Jardim assumiu a equipe. São 4 partidas consecutivas, jogando muito bem e conseguindo bons resultados. E agora a gente pode dizer que o torcedor rubro-negro pode sim ficar confiante para o restante da temporada. O Arrascaeta e o Samuel Lino foram os responsáveis pelos golaços no Maracanã, né? O Lino deu o troco no Cruzeiro. Em entrevista à Comebol, o Lino disse que tem uma frase que é muito famosa, que eu coloco quando saio do Mineirão: quem ri por último ri melhor. No primeiro jogo, ele foi driblado pro Arroio, né, no lance que resultou o gol do Cruzeiro. E já no Maracanã, o jogador deixou o William pra trás, marcou o gol do Flamengo. Ele ganhou o destaque da partida, não foi? Ô, Caio Caesa, você também daria para... O destaque da partida. Gente, vocês... É uma coisa... Ô, Pardal, eu não terminei de falar. O destaque da partida para Samuel Lino... Não, Fernandinho. O Samuel Lino jogou muita bola mais uma vez. Ele vem crescendo cada vez mais com a camisa do Flamengo. Fez um golaço. Deu o troco, né? O drible que ele tomou no jogo de ida, ele conseguiu dar o troco na volta e agora com o gol da classificação. Merece todos os elogios do mundo aqui, da torcida do Flamengo também. Mas pra mim, se tivesse que escolher o melhor da partida ontem, eu escolheria o Pedro. Porque o que o Pedro fez ontem, na minha opinião, é daquelas partidas que, no meio dos 22 que estão dentro de campo, tem um que destoa muito e que parece ser muito acima do resto. Com todo respeito a todos os outros atletas. Mas o Pedro ontem fez uma partida de almanaque. Faltou só o gol. Mas assim, tiveram 3 lances que impressionam. Assim, o Pedro, os 2 passes, principalmente o pro gol do Lino, que ele tá de costas e ele acha o Lino sozinho dentro da área, como um camisa 10, como um grande camisa 10. E o Pedro é camisa 9. E além das 2 assistências, tem um lance no primeiro tempo que ele quase faz o gol, que ele tira o Fabrício Bruno com um toque na bola, com o pé direito, que ele raspa na bola só para tirar o Fabrício Bruno da jogada, que também é coisa de gente que sabe muito o que está fazendo e que é muito acima da média. Então o Pedro, para mim, ontem, mais uma vez, demonstrou por que ele é o principal centroavante do futebol brasileiro e um dos melhores brasileiros atuando no mundo até, assim, nessa posição, não tenho a menor dúvida. Então o Pedro merece esse reconhecimento, sim. E como o Caio falou, né, o Pedro é uma referência no ataque, ele não balançou a rede, mas abriu os caminhos para essa vitória
do Flamengo no Maracanã e, consequentemente, a classificação para as quartas. Só em mata-mata da competição, o Pedro tem 16 participações em gols. Ele tem uma capacidade, uma maturidade e uma evolução, né? Porque ele tem aquela essência daquele camisa 9 antigo e ele consegue se adaptar para dar uma mobilidade maior. Enfim, ele é muito impecável, o Vene. Muito graças ao Felipe Luiz. Eu acho que essa evolução tática dele foi após a crítica pública do Felipe Luiz. Ele evoluiu bastante no ponto de vista tático. No jogo sem a bola, que a gente costuma dizer, ele evoluiu demais nesse sentido. Ele saiu da mesmice dele, né? Que já era maravilhosa. Não que eu tô falando que é uma coisa. Já era um espetáculo de mesmice com Copa do Mundo, nas costas, com tudo. Mas ele conseguiu evoluir já do grande jogador que ele era. Ele deu realmente um up. Ele tem uma qualidade técnica absurda. Por exemplo, o Caio mencionou isso, que ontem ele não fez gol. Mas ele participa das jogadas. Sim. E assim, durante os 90 minutos, ele dá muito trabalho para o setor defensivo do Cruzeiro. É um jogador absurdo vivendo hoje. Eu vou até trazer uma pergunta que o Igor, nosso produtor, me fez antes do programa. Você acha exagero dizer que hoje o Pedro é o melhor jogador do futebol brasileiro? É zero exagero. Ele está jogando muita bola há muito tempo. Inclusive desde a chegada do Leonardo Jardim, que existia aquela dúvida, será que o Leonardo Jardim vai utilizar o Pedro? Porque ele gosta de jogadores como o Caio Jorge, por exemplo, que viveu uma grande fase com o Leonardo Jardim. Inclusive, comparando, o Pedro nunca vai ser o Caio Jorge e o Caio Jorge nunca vai ser o Pedro, porque o Caio Jorge não tem o faro do gol do Pedro. Só que o Pedro, ele está conseguindo ter a mobilidade que o Caio Jorge, em determinado momento, apresenta durante os 90 minutos. Então, assim, de fato, a gente está vivendo aí e vendo um grande momento do Pedro. Arrisco a dizer que é o prime do Pedro com a camisa do Flamengo, porque e da carreira tá dele. Fazendo, não e é da só carreira. a camisa. Exatamente. A camisa do ele está fazendo o gol e ele ajuda na construção das jogadas. Então, de fato, ele está sendo aquilo que todo treinador deseja de um 9 atualmente. O Caio, a gente olha assim, um tipo de jogador como o Pedro. Pedro tá com quantos anos, gente? 28. 28, com 2 lesões graves nas costas, uma Copa do Mundo e muitas lesões que beiraram convocações, né? E aí tem um pouco, às vezes, de falta de sorte pro Pedro. Mas 29. Ele, 29 anos, ele realmente, na minha opinião, e a do Vene acabou de falar, ele tá no modo prime da carreira, o Pedro. No modo prime da carreira e em constante evolução. Como a gente falou aqui, 29 anos, ainda tem muita lenha pra queimar, muita bola pra jogar com a camisa do Flamengo e quem sabe da seleção brasileira também, apesar dele ter ido pra uma Copa do Mundo em 2022. Ter tido poucos minutos, mas não ter ido muito bem assim, ainda é uma carreira que ele pode dar essa volta por cima com a camisa da seleção e ele vem mostrando qualidade para isso. É inquestionável a qualidade que o Pedro tem no ataque do Flamengo e o quanto que ele é bom tecnicamente, o quanto que ele é inteligente jogando futebol, com a bola e sem a bola. O posicionamento, a maneira como enxerga o jogo, a maneira como resolve de maneira simples. Uma jogada que para muitos não é simples. Ontem o gol do Arrascaeta, parece que é simples essa tabela, que o meia vem, toca no atacante, o atacante escora de primeiro e o meia chuta. Não é simples. Pareceu simples porque os dois são muito bons tecnicamente, têm qualidade para fazer isso. Ô Pardal, eu não vou pedir hoje para você beber água. Eu vou pedir um copo de água para cada um, porque o pau vai torar. O quê? Pedrinho e Babi. Pedrinho. Não é o do Cruzeiro, não. É o do Vasco. E olha só, o presidente do Vasco, Pedrinho, fez duras críticas ao presidente do Flamengo, o BAP. E a entrevista foi feita pela BTB Esportes no aeroporto. Cadê? Eu não tô falando zero instituição, tá? Tô falando do BAP especificamente. Mau caráter, arrogante, prepotente, soberbo e hipócrita. Hipócrita. Porque ele usa da frase: o que eu estou fazendo é para o bem do Campeonato Brasileiro. É para o Campeonato Brasileiro ter uma isonomia, um processo legal. Isso quando não se diz respeito ao clube que ele representa. Porque quando diz respeito ao clube que ele representa, como, por exemplo, a divisão das cotas na Libra, ele é o primeiro a sair, sentar na cadeira e falar que vai lutar pelos direitos do Flamengo. Ué, por que ele não pensa no Campeonato Brasileiro? Para isso não serve. Só serve quando o calo não é do time dele, é no time dos outros. Então ele é um hipócrita. Tá muito claro que é uma perseguição à instituição. Tá muito claro que eu não devo satisfação nenhuma a ele. A minha satisfação é a ANJEF, que, por característica, ela avalia o processo depois de acontecido e não antes. Não antes. Então, ele é um irresponsável que deve cuidar do clube dele. E babá, menina, quando eu tô falando com as minhas amigas é assim, menina e você não sabe. É que tem mais, quando a gente fala assim, menino e você não sabe.
Olha, o Pedro já falou tudo em relação também ao que o BAP falou. Porque, obviamente, pro Pedrinho tá falando isso, o BAP já falou também. A gente até mostrou aqui no programa, foi no sorteio, né? Porque o Flamengo soltou uma nota oficial sobre isso. Também é assim. E acionou a agência. Já tem o quê? Uns bons 6 meses que esse papo tá durando? Não é de hoje, não. Aí um vai respondendo o outro, aí a fofoca partilhada. Vai quebradinha. Ela vai. Ô, Caio! Os vascaínos estão dizendo que o BAP tá com medo do Vascão ficar endinheirado, Vene Casagrande. Será que é por aí? Pô, BAP, esquece o Vasco. Tem uma pessoa que acredita na recuperação do Vasco, é o BAP. Porque se o Vasco se recuperar do jeito que ele, proporcionalmente ao que ele tá desesperado, eu vou ser o torcedor mais feliz do mundo nos próximos anos. É que o BAP tá sabendo de alguma coisa que ninguém sabe. Eu já tô ficando já de novo no meu bilhetinho. Se eu fosse o Pedrinho, eu deixava o BAP tomar conta do Vasco. Ele falou, ele tem que ficar preocupado com o clube dele. O Flamengo vai muito bem, obrigado. Não, mas aí ele... Não deve salário desde 2013. Só que o Flamengo ele já pegou bem. Se ele pegar o Vasco do jeito que tá, eu não sei o que ele faz. Ele fez parte da gestão. Não, fez parte, mas ele não era o gestor. Ele fez parte. Não só ele, como o Landim também fez parte, ele continua fazendo parte. Ele é competente, Mas assim, ele é competente, mas ele tá... ele deixa transparecer que a rivalidade no futebol, gente, ela não é só entre nós torcedores. Ela acontece também nos bastidores. E assim, vamos falar todo mundo aqui bonitinho? Ninguém, nem o meu time, nem o seu time, nem o time deles, ninguém briga pela isonomia do futebol. Sim. Ninguém briga. Não, o BAP briga. Briga. O BAP briga. Sim. Já pediram o meu fair play, não foi ele, eu sei que não foi. Não. Foi quando eu tava bem. Aí, quando eu tava lascada, ninguém me ligou pra saber se eu tava precisando de R$1. Ele não quis saber do Botafogo, Não quis saber de mim. Do Vasco ele quis. Impressionante. Do Corinthians ele também não quis, Mas não era ele, tá? O presidente não era o BAP na época. Mas o Corinthians renovou com o Memphis agora, ele também não quis saber de nada, não. Mas o Vasco ele... O negócio é esse, é a rivalidade do futebol carioca. E essa rivalidade entre dirigentes, ela sempre aconteceu. Às vezes ela fica mais quente numa gestão ou outra. Você lembra, Vene, em 2013? O BAP trabalhava já lá, era o Eduardo Bandeira de Melo, e o Botafogo tinha o CEP. Lembra disso? E aí ficava muito latente essa rivalidade entre o CEP, né, que era o Carlos, o presidente, e o Eduardo Bandeira de Melo. Era a época que às vezes o Flamengo precisava do estádio Newton Santos, aí eu não vou te emprestar. Lembra? Às vezes tem umas gestões que elas não se dão bem, ou elas vão ficar dando faísca. E é o que está acontecendo agora, Caio. Sim. E assim, o Vene bem falou aqui sobre a recuperação do Flamengo lá atrás. E se o BAP fez parte dela, ele sabe muito bem como funcionou. Não era uma recuperação judicial, era uma outra realidade, uma recuperação financeira e de gestão mesmo, um choque de gestão no Flamengo que foi feito. E naquela época nem existia tanta fiscalização quanto existe hoje. A Agência Nacional que ele recorreu agora nem existia naquela época. Então hoje são tempos diferentes, o Vasco tem problemas diferentes e de maneiras diferentes para resolver. O Vasco hoje está em recuperação judicial, que é fiscalizada pela Justiça e não pelo BAP. E o Vasco tem que prestar uma série de contas à Justiça. Tudo que o Vasco quer movimentar de dinheiro, ele precisa de autorização. Inclusive, neste momento, o Vasco não está autorizado e por isso tem algumas negociações travadas, porque a Justiça precisa aprovar tudo que o Vasco quer fazer e ele tem cumprido tudo que a Justiça tem pedido, o Vasco tem feito. Então, o Vasco tem essa responsabilidade de tocar as coisas de acordo com o que a Justiça autoriza, fiscaliza e manda ver. A gente pode questionar aqui como o Vasco tem investido o seu dinheiro. Eu questionei outro dia aqui e critiquei a gestão pela gestão de futebol. Mas a responsabilidade financeira e de gestão tem sido acompanhada de perto, coisa que lá atrás não era, e agora é. A grande verdade é que, independentemente do momento da época, o trabalho que o Flamengo fez de recuperação foi maravilhoso, né? Sim. O que o Bandeira de Melo fez foi maravilhoso. Eu já falei pra ele, quem é Flamengo tinha que tatuar o nome desse homem na nuca pra ontem. Pra mim, a grande ação na época, assim, foi quando o Flamengo simplesmente devolveu o Wagner Love. Simplesmente falando assim, a gente não tem condições de pagar. E na época o Wagner Love não gostou. Que é totalmente diferente, por exemplo, que o Corinthians está fazendo com o Memphis Depay. Sim. Você deve milhões. Como é que você renova com um jogador que você deve milhões? Só tô dando um exemplo, que é difícil, mas muita gente não quer tomar o tal do remédio. Mas o que eu tô falando é, o Flamengo fez, deu certo, o Botafogo tentou fazer, e aí pegou um all-in, né? Deu certo, e depois passou a não dar mais, que é o que acontece no futebol. Sim. E agora o Vasco tá tentando o seu caminho. E é natural que os rivais de perto, e aí no caso a maior rivalidade que é com o Flamengo, tendo um presidente como o BAP, que é um cara que gosta de botar lenha na fogueira, Sim. que ele gosta, com falas fortes, e aí pega um presidente do outro lado, que é o Pedrinho, que não leva desaforo pra casa. Indiretamente ainda envolve a família Lamarck, a Leila. Vira uma rivalidade que a gente já tá acostumada e a gente tá pelo caos. Uma coisa é certa, domingo até o BAP é Vasco.
Eu não sei se é só domingo, não. Vamos, Vascão! Eu acho que todos os dias ele é mais. Vamos, Vascão! Ele sonha mais com o Vasco do que eu. Esse foi o SBT Sport Rio, Vene Casagrande por cima, tirando onda com todos. Fernanda Maia precisa fazer 7-1 enquanto o Flamengo tá ali, ó, confortável, classificado, só esperando o seu adversário para a próxima fase. Essa semana tem sábado Cruzeiro e aí descansa na semana porque o meio é Copa do Brasil. Quem sabe vão marcar lá aquele jogo que falta contra o Mirassol, que é no Maracanã. E ó, Flamengo já assume a ponta logo, logo, hein? Só depende de si. Mas enfim, que jogaço foi ontem, cara. Até os antes, todos falou que foi um jogaço. Pedro jogou muito, perdeu muitos gols. Eu fiquei pé da vida assistindo o jogo, com os gols que ele perdeu, aquela de esquerda que ele bateu, tirou, subiu demais. Teve outra que ele deu um toquinho, tirou o Fabrício Bruno, né? E deu em cima do goleiro. Sorte que o Otávio fechou. Mas, enfim, que jogaço. Tá de parabéns o Flamengo, que continue assim até o final da temporada. E mais, assim, ó, Brasileirão, a Libertadores, Mundial. Ai, ai. Enfim, um vídeo é só, se inscreva no canal, ative o sininho, deixa seu like, hypa se possível, compartilha, completa aí a zoeira. O que o Vene fez é isso aí. Hoje é o dia do Mengão, da nação rubro-negra. A gente tem que festejar mesmo. Tamo junto, até a próxima. Saudações rubro-negra.